Oi, amigos! Hoje eu quis fazer um quadro diferente aqui. Vamos fazer um pouquinho de reflexão sobre preço de miniatura. É um negócio que eu já estava devendo para um colega aqui do Instagram. Vou botar o Instagram deles aí embaixo para vocês acompanharem. Ele faz um ótimo trabalho com papel machê e outras formas de criações artísticas. Pessoa super legal. E ele e a esposa dele me perguntaram por que as miniaturas são tão caras. Então, é para isso que eu estou tentando fazer esse vídeo aqui, para tentar explicar um pouquinho. Não é uma coisa fácil, depende de vários fatores, mas vou tentar ser o mais breve e simples possível. Por exemplo, primeiro eu vou contar um pouquinho de contexto histórico. Aqui em Brasília, onde eu nasci e me criei, até 94 mais ou menos, quando começa o Plano Real, o preço da miniatura Hot Wheels ficou em R$ 5. E foi desse mesmo preço até 2010. Durante esse período, Americanas, olha, Americanas, essa mesma Americana que está com problema agora ela fazia promoção de Hot Wheels a R$ 4. Então dava para levar 20 Hot Wheels, porque nessa época quem trazia Hot Wheels ainda era a Estrela e depois já passou a Mattel. E aí, foi uma época até muito boa de se colecionar miniatura, assim, pelo menos da Hot Wheels da Matchbox. Só que 2010 em diante começou a aumentar o preço. Até 2014 o preço ficou ali entre R$ 7 e R$ 10. Depois de 2014, aí ele foi subindo, subindo e agora estacionando naquela fase entre R$ 17 e R$ 20, dependendo da loja. Então nós temos vários fatores. Primeiro, a boa e velha procura, demanda e procura, quer dizer, uma coisa que é muito necessária ou muito consumida, ou muito procurada, se ela não tiver em grande quantidade no mercado, ela vai ficar mais cara. Então isso já acontece com algumas miniaturas. Se você tiver assim, por exemplo, no mercado brasileiro, para poder achar uma miniatura Tomica é difícil. Para você achar uma Greenlight é difícil. Para achar uma Outward é difícil. Então, naturalmente, o preço dessas miniaturas vai ser mais caro. Aí nós temos outra questão, a questão geográfica, porque depende da distribuição. Se você tiver uma empresa de distribuição de logística boa, como o que acontece no caso da Amazon, do Mercado Livre e outras, aí você vai ter mais ou menos a chegada por igual das mesmas miniaturas. Mas, por exemplo, nesse ano a gente detectou um detalhe muito curioso no caso da Kukombi, da Moonnice cinza. Uma grande quantidade dela foi para o Nordeste e uma pequena quantidade foi para o Sudeste, então alterou os preços. No Sudeste o pessoal estava pedindo até R$ 65 nela, enquanto que no Nordeste o pessoal fazia R$ 25, R$ 30 na mesma miniatura. Então acabou fazendo uma variação de preço. Outra coisa que também vai modificar o preço da miniatura é a raridade dela. Mas para essa aí funcionar, é claro que já está atrelado na história da oferta e demanda, mas assim eu digo raridade no sentido de que ser uma coisa que poucos têm, ou que poucas sobreviveram. Por exemplo, você encontrar aquela carruagem da Elizabeth que foi feita pela Meltbox, o original, lá de 1950 e poucos. É uma miniatura bem rara e difícil porque ela foi numerada. Ou a do salão da iCash, por exemplo. Só que aí vai depender também, para essa raridade funcionar, o gosto da comunidade de miniaturas e se eles conhecem a história da miniatura. Por exemplo, essa semana um colega me mandou contando a história de uma miniatura da Tomica que não foi bem de venda porque o carro original também não foi bem de vendas. Mas pouca gente sabe essa história, então provavelmente essa miniatura, embora sendo rara, ela não vai se valorizar tanto. Bom, gente, a questão da raridade. Vai entrar alguns conceitos que eu estou colocando aqui apenas só para a gente poder compreender a ideia onde eu quero chegar. Nós vamos ter a modinha, que são aquelas miniaturas que vão sempre aparecer na coleção das pessoas, que está aparecendo ultimamente. Um exemplo dessa seria a Kukombi, seria a Datsun, o Egon, mas não que elas sejam exatamente modinhas, só para efeito assim, todo mundo está querendo ter uma delas na sua coleção. E no evento que a gente for de colecionador, é fácil de encontrar elas. Aí o que vai fazer com que ela tenha um preço maior? Vai ser o tipo de acabamento dela.
Agora nós vamos para o outro exemplo, agora vamos para uma outra situação, que é o que? A onda. O que é a onda? Depende da geração. A gente tem aquela geração das pessoas mais velhas que gostam de Opala, Maverick, pessoas que são mais muscle car. Então, por exemplo, eles vão ter uma paixão por esse tipo de carro. Foi o que aconteceu com a Hot Wheels ali entre 2000 e 2005. Ela produziu muito, mas muito muscle car. Então, assim, porque ela estava pegando exatamente aquele público que estava com a nostalgia. Queria reviver esses bons tempos, seja por um carro que viu no cinema ou um carro que realmente teve. E isso nós estamos vendo isso também agora, que é o que? O JDM, que é o Japanese Domestic Market, quer dizer, mercado doméstico japonês. Por quê? Porque muitos desses carros vieram para o Brasil na década de 90. Então quem foi criança ou adolescente nessa época, hoje está se lembrando do Mitsubishi 3000 GT, do Eclipse, claro, do Civics. Então a pessoa fica naquela cabeça, mas eram carros tão bonitos, não sei o que, naquela minha época de adolescência. E isso acontece. Então a onda depende da época. Por exemplo, um carro hoje que ninguém dá valor, talvez daqui a 25 anos alguém vai dar valor nele. E isso também é influenciado pela questão do licenciamento. Porque quanto mais tempo vai se passando, mais barato vai ficando o licenciamento. E agora nós vamos chegar num terceiro fato, que é os clássicos, que são aquelas miniaturas que todas as marcas, ou quase todas, têm sempre um ou dois dele. Por exemplo, o Fusca. O Fusca é considerado um clássico, porque você vai ter Fusca da Majoré, vai ter Fusca da Cico, vai ter Fusca da Hot Wheels, cada um vai ter a sua interpretação. São carros que sempre vão agradar nos eventos de colecionadores. É um carrinho que sempre, digamos assim, vai fazer o caixa da empresa, vai de certa forma pagar as contas, porque é um modelo que sempre agrada tanto crianças quanto colecionadores e gente que nem às vezes nem entende de miniatura. E aí o que acontece? As marcas tentam pegar ou trabalhar com nichos, como é o caso de algumas marcas que vão assim, tipo a Mini Champs, que trabalha mais com automobilismo, corridas. E tem outras que já querem fazer carros mais normais, carros realistas, como é o caso da Meltbox. E a Hot Wheels tenta pegar todo mundo. Tenta pegar a criança, tenta pegar o pessoal do JDM, o pessoal do Muscle Car, o pessoal do clássico, dos carros antigos, dos carros super novos, dos projetos, dos conceitos. Então tudo isso aí vai na conta, na hora de encarecer ou não uma miniatura. Tudo isso é contabilizado. É claro que acabamentos também ajudam a encarecer, mas muito é isso, são esses detalhes. E nós chegamos a um último dos fatores, que é o fator grana. Depois de dito todos esses fatores que eu coloquei e enumerei, aí vem o último fator, que é o mais importante, que é quanto cada colecionador pode gastar ou que está disposto a gastar. Porque todo colecionador geralmente tem família também. Então tem outras prioridades. Então ele não pode simplesmente entregar, às vezes, metade do salário numa miniatura. Então essa é uma pergunta que só cada colecionador pode dizer. E isso também influencia o preço. Porque não adianta nada você ter uma miniatura Ferrari custando R$ 1.000 no Mercado Livre se não tiver ninguém disposto a pagar por ela. A miniatura vai ficar lá, vai passar anos, anos e anos, e vai ficar lá, à mostra, como uma espécie de um troféu. E essa pessoa, se houver uma pessoa para comprar, então aí entra a questão da liquidez para o vendedor. Ele está colocando aquele como chamariz para poder chamar para ver os outros produtos que ele tem, ou ele realmente está esperando ter um lucro com aquela miniatura? Porque às vezes pode demorar a aparecer essa pessoa disposta a pagar por ela. Eu vou agora colocar algumas imagens aqui sobre do leilão, no caso da JVL Classics, que é um leilão muito conceituado na minha opinião. A gente pode ver algumas miniaturas que eu vou colocar aqui, que elas multiplicaram muito o seu valor. Mas foi por quê? Foi porque a pessoa estava disposta a pagar isso por aquela miniatura, ela desejava muito essa miniatura. Muitos carrinhos realmente chegam a esses valores porque a pessoa tem um desejo e está disposta a realmente a pagar por ele. Então, assim, e tem, é claro, miniaturas que não vão valer tanto porque as pessoas depois perdem até o interesse por elas.
É o que aconteceu com aquele Gasser, baseado na Chevrolet Bel Air. Já está perdendo a graça para muitos colecionadores. Então é uma miniatura que tende a se desvalorizar. Miniaturas assim, ela não vai vender tanto. Então talvez vai ser aposentada. Eu espero ter explicado e ajudado vocês a compreenderem um pouco melhor como é que funciona essa dinâmica de preços. O que eu posso dizer é o seguinte, você que tem que a pessoa tem que ter o domínio de si, na hora dos gastos, e saber o que ela pode ou não pode. E se aquilo realmente vai trazer um benefício para ela.